Cristãos maduros, homens, mulheres de Deus maduros, jovens maduros, sabem lidar com as coisas do dia a dia. Porque embora servimos ao Senhor em oração, em leitura da palavra, também trabalhamos, também estudamos, também nos casamos, constituímos família, temos filhos. E ser um cristão maduro engloba todas as áreas da nossa vida, todos os departamentos da nossa vida. E eu entendo que não há ninguém melhor do que Salomão para nos ensinar algumas aplicações para uma vida cristã madura e sadia. E por que isso é importante? Vivemos dias de um grande abismo geracional. Nós temos uma geração que tem dado lugar a uma outra geração. E nós temos visto o quanto muda de uma geração para outra. O avanço da ciência, o avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento. Hoje em dia, muitos pais às vezes têm dificuldade de educar os seus filhos à maneira com que eles foram educados. Porque hoje em dia, antes de uma criança aprender a falar, ela sabe controlar o smartphone melhor que um adulto. Antes que essa criança ela entre no ambiente escolar, ou talvez antes que o jovem entre em uma faculdade, ele já sabe manusear muitas coisas que talvez pessoas da nossa geração passada, os nossos pais, os nossos avós, teriam dificuldade. Em contrapartida, é difícil você ver meninos da minha idade para baixo, com calo nas mãos por carregar uma enxada. Coisa que os nossos pais, com muito pouca idade, já dominavam com destreza. Então nós temos um abismo geracional. Nós temos uma geração dando lugar para uma outra geração. E nós temos que unir essas duas coisas. Porque a base da sociedade, assim como a base da igreja, é a família. Não só base, mas o alicerce. O alicerce pelo qual uma sociedade é constituída. Por isso que o nosso inimigo, ele luta para destruir o núcleo da família. Porque um lar desestruturado, uma sociedade com lares desestruturados, é uma sociedade fracassada. É uma sociedade falida. E é tão lindo porque em Joel 2, quando o profeta Joel, ele vai convocar o povo de Israel para o clamor, para pedir ao Senhor por avivamento, por renovação. Ele não chama os pais somente. Ele não chama somente os mais velhos. Mas Joel 2 diz que ele chama os pais, os avós, os jovens. E ele diz, nem as crianças estão isentas neste momento. Porque para que haja o mover do Senhor, para que haja uma estrutura sólida, firme, é necessário que o corpo, que a família esteja alinhada no propósito do Senhor. Então Salomão, ele vai nos ensinar muito sobre esse assunto. Mas, aliás, o que é o livro de Eclesiastes? Todos nós conhecemos Salomão, filho do grande rei Davi, homem que herdou o trono de Israel, talvez o homem mais sábio que já pisou por este mundo. Foi um homem de um grande governo, um governo de grandes riquezas, de grandes feitos, também de grandes desacertos, de grandes erros cometidos por Salomão. Acontece que Salomão, enquanto jovem, ele escreve um livro da Bíblia por nome de Cantares. Salomão em Cantares é um jovem apaixonado pela sua amada. Salomão em Cantares é um jovem que quer se encontrar com a sua amada em uma noite de núpcias. É um jovem apaixonado. Agora, esse jovem apaixonado, ele cresce. Ele tem filhos. Ele se torna um adulto. E agora ele escreve uma coletânea de conselhos, que também está na Bíblia, chamado de Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios nada mais é do que Salomão, com outros amigos, em sua fase adulta, dando conselhos de vida,
para que nós tenhamos uma vida próspera e bem-sucedida. Mas agora, depois de grandes erros e grandes acertos, agora Salomão, no final da sua vida, já velho, com grandes riquezas, inúmeros casamentos, grandes feitos, ele senta agora na varanda do seu palácio, talvez uma cadeira de balanço ou na velha e boa rede que um mineiro gosta de ter em sua varanda. Salomão senta na varanda da sua casa, do palácio, e olha para trás, e ele começa a observar tudo que ele construiu, todos os seus erros, todos os seus acertos, e ele começa a fazer um balanço da sua vida. E então ele escreve o livro de Eclesiastes. Eclesiastes nada mais é do que o livro de um homem velho, vivido, experimentado pela vida, dizendo para nós o que temos que fazer, ou o que não temos que fazer, para vivermos uma vida próspera e abençoada na presença do Senhor. Mas engraçado é que Salomão vai usar muitas vezes a palavra vaidade. Só que nós temos uma concepção da palavra vaidade. A gente acha que talvez vaidade é a moça que ficou 3 horas se maquiando no espelho para vir para o Congresso a Vivo 2023. Só que essa vaidade que Salomão fala não é essa vaidade. A vaidade que Salomão ensina é como se fosse um vapor. Você consegue segurar um vapor, irmão? Você consegue segurar uma fumaça? Sabe quando você acorda naquela manhã fria e vai para o trabalho, para a escola, aquela manhã mesmo de junho que você queria estar na sua cama, deitado, e você acorda às 5 da manhã, e você olha para fora, e talvez aquilo que você usa para saber quando que está o clima é aquele velho sopro, que sai aquela fumacinha branca do vento, do frio. Você não consegue segurar essa fumaça. É isso que é vaidade. Vaidade é correr atrás de coisas que não têm sentido algum. Vaidade em Eclesiastes significa correr, se esforçar atrás de algo que é inútil. Vaidade em Eclesiastes significa viver uma vida direcionado para projetos e experimentos que no final da sua vida não vão te levar a lugar nenhum. E nós estamos diante de um homem que viveu tudo isso. O homem que viveu coisas que talvez você está pensando em viver, ou que talvez você esteja vivendo. E ele diz para nós essa noite, olha, calma. Calma. E talvez para nós, enquanto jovens, nós vamos encontrar algumas ambições que nós temos em nosso coração aqui neste texto. Ou talvez os pais, aqueles que são responsáveis por esses jovens, por crianças, também se encontrarão nesse texto. Afinal de contas, todos nós uns dias esperamos chegar ao final de nossas vidas, olharmos para trás e darmos graças a Deus por construirmos um legado abençoado. Amém? Eu tenho certeza que você que é pai, quer chegar um dia na sua vida, olhar para os seus filhos com orgulho e falar, graças a Deus, ouviram meus conselhos, estiveram nos caminhos do Senhor, e hoje comem o melhor dessa terra. Ou talvez você que é filho, você que é jovem, tenha um desejo de um dia, não muito tempo, mas chegar aos seus pais e dizer, pai, aqui está o resultado pela criação que o Senhor deu a mim. Talvez um diploma de uma faculdade, talvez a constituição de uma casa própria, talvez um casamento, talvez filhos. Mas é fato que todos nós pensamos em chegar um dia de nossas vidas e falarmos com o Senhor, Senhor, obrigado, porque eu venci. Obrigado, porque até aqui me ajudou o Senhor. O grande problema não são as conquistas. O grande problema não somos nós jovens almejarmos construir projetos atrás de projetos. O grande problema não são os nossos pais, os irmãos talvez mais maduros, que têm ambições também, têm sonhos. O grande problema não é esse. Mas o problema que Salomão irá abordar
e há um problema que diz se somos ou não cristãos maduros, é o lugar que as coisas deste mundo tomam em nosso coração. Daniela, quando me convidava, falava, olha, o foco do congresso é fazer com que nós pensamos em como podemos ser cristãos melhores para a nossa geração. Como que nós podemos marcar positivamente a nossa geração? E a resposta para nós, filhos, pais, maridos, esposas, a resposta é uma só. A resposta é ser um cristão maduro. Repita comigo, ser um cristão, maduro. E Salomão nos ensina como não ser um cristão maduro. No versículo 1 até o versículo 3, ele vai nos mostrar que ele teve algumas tentativas ao longo da sua vida para achar significado na sua vida. Ele tentou por várias vezes achar a felicidade, achar a alegria. No versículo 1 até o versículo 2, o texto nos mostra que ele diz, olha, vamos experimentar com júbilo, vamos gozar o prazer da vida, ou seja, vamos buscar grandes coisas, vamos sonhar alto. Talvez o prazer dessa vida, talvez o prazer dos nossos dias se constitui em ter alegria. Talvez eu falo com jovens que quando pensam no seu futuro, apenas pensam talvez em uma carreira profissional. E isso não é ruim. Talvez eu falo com pessoas que quando olham para frente, quando olham para o horizonte, almejam coisas, almejam construções, sonhos, objetivos almejados. Mas talvez você só olha para isso. Talvez é a única coisa que se encontra no seu radar. Mas Salomão, um homem que viveu tanta coisa, um homem que tudo o que os seus olhos quiseram, ele teve. Ele diz no versículo 1, mas eu vi que tudo isso é vaidade. Viver uma vida como se conquistar um emprego fosse a coisa mais importante. Viver uma vida como se entrar numa faculdade seja a coisa mais importante. E perceba que eu tenho falado de coisas boas, coisas que são boas, coisas que você tem que sonhar, tem que acreditar, tem que buscar. Talvez viver uma vida como se um namoro fosse a coisa mais importante. Talvez viver uma vida como se a procura por um par perfeito, a procura pela casa perfeita, fosse a coisa mais importante. Mas o homem que teve a vida teoricamente perfeita, o homem que teve todos os prazeres que este mundo pode proporcionar, olha para mim e para você e diz, isso é vaidade. É como correr atrás do vento. Você vai correr, mas você não vai conseguir segurar o vento. Viver a vida como se as coisas deste mundo fossem as mais importantes, vai fazer com que você, no final da sua vida, olhe para trás e veja um vazio muito grande. Mas agora é tarde demais para preencher esse vazio. Porque você tentou preencher esse vazio com pessoas, com coisas, com prazer. Mas essas coisas não tinham poder para preencher esse vazio. Então o homem mais sábio que já pisou neste mundo, olha para mim e para você e diz, o prazer, o sentido da vida de um cristão maduro não está no prazer, no entretenimento, na alegria.